Show. A gente foi lá na outra aula, não vou falar aqui agora não, todos os anjos são espíritos, tá? A sua origem, a sua natureza é espírito. O seu ofício, mensageiro, tá? Então todos os anjos, sendo eles da luz ou das trevas, são espíritos. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque está surgindo uma teologia concernente à angiologia. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Você precisa ter maturidade para isso. Senão você vai empacar no meio do caminho. Só que essa teologia que está surgindo aí diz que anjos são uma coisa e demônios são outras. Tá? Isso aqui eu quero refutar rasgado. Tá? Espíritos demoníacos, espíritos imundos, segundo essa teologia, são os animais pré-adâmico que existia. Quando Satanás se choca com a terra, esses animais morrem e esses espíritos não tinham para onde levá-los, eles ficaram vagando pela terra. Então espíritos imundos são os que vagam pela terra e manifestam nas pessoas, e os anjos caídos, anjos das trevas, estão na região celeste e não manifesta em ninguém. Porque se manifestar, o anjo está se rebaixando. Essa é a teologia deles, tá? Primeiro refutamento. Já estou preparando vocês porque vocês vão ouvir isso daqui uns dias. Primeiro refutamento aqui. Primeiro refutamento é que anjos das trevas, boa parte, estão sim no mesorânio, na região celeste, como está lá em Efésios 6. Nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, não é física, mas sim contra principados, potestades, hostes e domínios nas regiões celestes. Tá? Primeiro ponto, existem anjos que estão caídos no mesorânio. Tá? Aqueles mesmos que seguraram a bênção, que é a resposta de Daniel. Tá? Mas também existem anjos que estão presos no abismo. São anjos que não guardaram a sua posição e, de certa forma, se relacionaram com mulheres, dando uma sequência aí de seres híbridos que Deus o encerrou em prisões, em correntes eternas. Não faço isso com mais calma, com mais diligência, um pouco mais para frente, tá? Na aula mais para frente, tá? Outro refutamento aqui. Se anjo das trevas não manifesta em ninguém e não pode entrar em seres humanos porque eles se rebaixam, é claro que, segundo Salmos de número 8, parágrafo 4, diz que Deus nos fez pouco menor do que os anjos. Isso é fato. Os anjos estão acima de nós, isso é fato. Mas se eles não manifestam em pessoas porque se rebaixam, ele entrou no Éden na serpente. Primeiro ponto. Segundo ponto, se ele não entra em seres humanos, anjos caídos, se não entram em seres humanos, a Bíblia diz que na ceia, Jesus aponta quem é o traidor, molhando o bocado no vinho e colocando na boca. E diz, o que você tiver que fazer, Judas, faça agora. E a Bíblia diz, e tendo Satanás entrado em Judas. Entra ou não entra? Em Atos dos Apóstolos, estão recolhendo a oferta ali. E a Bíblia diz que Satanás entrou em Ananias e Safira. Não entra ninguém, como é que entrou neles? E detalhe, muitas das vezes entra até em crente. Tá? Porque Cristo falou assim, eu vou morrer, eu vou me entregar, eu vim para isso. Pedro, tu não. Jesus olhou para a cara de Pedro. Afasta de mim, Satanás. Pedro era crente. Até a página 2, né? Pedro era crente. Mas Jesus já vai dizer, afasta de mim, Satanás. Tá? Então eu já refutei isso aqui já. Tá? Tanto espírito imundo, espírito demoníaco e anjo das trevas são a mesma coisa. O que diverge é hierarquia.
Porque o próprio reino das trevas é um reino organizado. Enquanto muitas igrejas é uma bagunça. E o reino das trevas é organizado. Eles podem entrar tanto em animais como em pessoas. Tá? E eles podem tocar. Não todos. Mas eles podem tocar em coisas físicas. Isso aí já é batalha espiritual. Tá? Detalhe. Quando isso acontece, de tocar em coisas físicas na casa de alguém, a gente tem que procurar a fonte. Nós temos que procurar a origem. Temos que procurar por que está acontecendo. Por que ele está fazendo ele tocar naquele objeto? Porque o diabo trabalha com seus anjos caídos com palavras, portais, músicas, ações, atitudes e por aí vai. Então muitas vezes nós temos que descobrir o porquê ele está tocando aquele negócio, por que ele está fazendo isso. Tá? Então isso aqui é batalha espiritual, mas só queria refutar só isso, só para poder entender isso aqui. Tá? Então essa ideia que anjos não manifestam em pessoas é errada. Tá? Só que anjo da luz, nenhum deles entram em pessoas. Nenhum deles. Porque ele respeita a posição que ele está e sabe que o único que tem autonomia para entrar na casa é quem a comprou. Que é o Pai, que é o Filho e que é o Espírito Santo. Porém, quando a pessoa se manifesta, é porque o diabo entrou para tentar fazer com que aquela pessoa na carne não faça a vontade de Deus. Isso aqui eu preciso pontuar. Quem manifesta demônio ainda não é salvo. Isso te choca, né? Ah, Jesus, elevar aqui, ó. Porque o Espírito Santo, que é o terceiro agente que vai nos levar para a salvação por meio de Cristo Jesus, da entrega que Deus fez, que é Cristo, ele começou e vai concluir a obra, ele não vai aceitar dividir a casa com o Espírito demoníaco. Se o Espírito demoníaco está operante dentro da casa, senão o Espírito Santo de Deus não está dentro. Eu tenho que rever o que está acontecendo para que eu possa limpar a casa. Para que o Espírito Santo de Deus faça morada em mim. A partir do momento que o Espírito Santo mora na pessoa, ela nunca mais cai endemoniada. Nunca mais cai endemoniada. Você pode sofrer pressões externas. Todos nós, todo dia, vamos passar por isso. Pressões externas. Eu falei interna? Tá. Pressões externas. Interna não, externa, fora. Tentando nos induzir a fazer algo, a praticar algo. Mas interna, quem mora é o Espírito Santo de Deus. E nós não somos visitação. Nós não somos pousada. Nós somos casa, templo, morada. Tá? Gálatas 3,19. Te chocou isso, vida? Gálatas 3. Já. Gálatas 3,19. Achou? Amém. Olha o que diz, ó. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões. Observe isso aqui, observe. Olha a pergunta. Olha a pergunta. Logo, para que é a lei? Para que é a lei? Para ser cumprida. Boa resposta. Simples, reta e categórica. Para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. Peraí, vamos pensar. Peraí. Por que a lei? Essa é a pergunta, isso é a resposta. Por causa das transgressões. Se não tivesse transgressões, não teria? Não teria? Lei. Se não tinha lei,
Mas eles transgrediram. Transgrediram o quê? Princípios. Quando se quebra princípios, se faz uso da lei. É muito simples. Quer ver? Olha só. Certa vez, olharam para Jesus e falaram: Senhor, é lícito repudiar a nossa esposa? É lícito dar carta de divórcio? Porque Moisés nos ensinou que sim. O que eles estão falando? Senhor, é lícito separar a nossa mulher por qualquer motivo? Sem ser prostituição? Sem ser adultério? É lícito? Porque Moisés nos ensinou assim. Ele está falando assim, ó, na lei, Moisés disse, na lei, que Deus deu a Moisés, por intermédio de um anjo, vamos ver isso aqui já, as pedras, Deus escreveu, deu na mão do anjo para entregar para Moisés, tá? E Moisés, na lei, disse que é permitido dar carta de divórcio por qualquer motivo, mesmo sendo sem ser por prostituição e por adultério. Aí Jesus, Moisés disse isso e deu a lei por causa da dureza do vosso coração. Cristo está dizendo, porque vocês já queriam fazer, vocês queriam já realizar. Como o contexto ali, pessoas estavam se separando, até mesmo matando a mulher para poder casar com outra, Moisés permitiu isso, repudiar a mulher. Só que não é assim desde o princípio, desde o início. Moisés está dizendo, a lei foi porque quebraram o princípio. Quando quebrou o princípio, vocês estão dentro da lei. Mas eu vim para restaurar o princípio. Para que você não esteja debaixo da lei, mas guardando princípios. Porque quando eu guardo princípios, eu não faço uso da lei. Mas quando eu quebro o princípio, eu faço uso da lei. Tá? Então, a grosso modo aqui, o dízimo e primícias não é da lei. É princípios que veio de Deus. Deus entregou seu único filho. É o único que ele tinha, o primogênito. Primogênito primeiro, a primeira primícia. O primeiro a me ensinar a ser um primiciador é Jesus, é Deus que entregou Jesus. Porque se você ver Gênesis 4:4, Abel vai primiciar a ovelha. Se Abel vai primiciar em Gênesis 4:4, já tinha lei? Não, a lei só vai aparecer séculos e séculos à frente. Porque Abel está guardando o princípio. Quando Abraão vai dizimar, quem ensinou Abraão a dizimar? É princípio, não é lei. É princípio, não é obrigado, é gratidão. Não é forçado, é gratidão. Quando Jacó vai primiciar, vai dizimar, quem ensinou Jacó a dizimar? Gratidão. Princípio. E ele vai reconhecer em Gênesis 28, que não vou falar aqui agora, ele vai reconhecer, se Deus for comigo e me guardar no caminho que faço, e me proteger, me dar pão para comer, veste para vestir, o Senhor será o meu Deus. Ele vai pedir primeiro proteção, panirra em hebraico. Me protege, a expressão panirra em hebraico, ele está falando assim, ó, me protege daquilo que eu vejo e daquilo que eu não vejo. Aleluia. Ele vai pedir também shimarrami, me guardar. Me dê paz, shalom. Aí o Senhor será o meu Deus, porque Deus só pode ser o teu Senhor quando Ele te prover. Tem muitas pessoas na igreja que tem Deus como Deus, mas não tem Deus como o Senhor. Porque vai dizer assim, ó, aí o Senhor será o meu Deus e tudo que eu ganhar, eu te dou o dízimo. Porque eu reconheço que Deus é o Senhor da minha vida quando eu devolvo o dízimo. Não por obrigação, mas por gratidão.
Porque eu sei que a semente que ele me deu não é minha e a terra também não é minha. Ele me dá a semente, me dá a terra. A terra eu semeio, a semente que ele me deu, a água que vem do céu para poder regar a semente não é minha, é dele. E ele faz com que eu tenha a colheita. Quando eu colher, eu tenho que lembrar que a primeira parte, a primícia, é dele. E que o dízimo eu dou de gratidão. Tudo isso séculos antes da lei, porque é princípio. E quando você se quebra princípio, o princípio lá na frente quebra. Prossigamos aqui. Eu precisava falar sobre isso, em rápidas palavras. Prossigamos a nossa leitura aqui. Vai colocar alguma coisa na frente do dela? Vou. Não, acaba de ler ainda. Acaba de ler ainda, tá? Ó. Porque você tem que ficar bem fixado. Bem fixado. A gente vai estar dando também um seminário também de... Outra segunda edição de batalha espiritual, a gente vai incluir premissa, dízimos e oferta. Para a pessoa ficar tudo escrito. Para que você, igreja, tenha respaldo bíblico para defender a fé. Assim que eu cheguei de viagem, eu estava no quarto e estava estudando um texto e eu peguei uma expressão em Filipenses que o apóstolo Paulo diz assim, ó, eu me levantei para defender a fé. E o Senhor falou comigo no quarto, você precisa defender a fé. Eu sempre falei que Deus não precisava de defesa, e claro que não. Mas a nossa fé aqui na terra precisa de defesa. E a minha esposa me segurou por muito tempo, muitos anos me segurou. Porque às vezes eu quero entrar em algumas lives, onde as pessoas estão falando heresias, sabe? Batendo nos pastores, batendo na igreja. E às vezes ela me segura. E daqui pra frente vocês vão ver o Carlos Alexandre polêmico. Porque agora eu vou entrar rasgando em muita coisa. Eu não me formei em hebraico, grego, para poder ficar guardando. Tá? Chega de a gente ouvir pessoas batendo em nossos pastores, batendo na nossa liderança, batendo na nossa igreja, batendo na noiva, batendo nos nossos colegas, nos nossos amigos, a gente fica de braços cruzados. Se querem guerra, então vão ter guerra. Se querem confronto, vão ter confronto. E pode vir com o teu prato bater de frente, tá? Para defender a nossa fé. Então se você vê daqui para frente algumas polêmicas na internet, se aveste não, tá? Porque agora eu vou entrar. Eu já acabei com algumas lives, tá? Mas agora eu vou fazer isso com mais frequência, tá? Porque a gente precisa defender a nossa fé. A gente precisa, tá? É claro que dízimo não é obrigado. Ninguém é obrigado a dizimar. Ninguém é obrigado a primiciar. Mas eu faço e eu pratico porque é um princípio bíblico, tá? Quando o apóstolo Paulo diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus, vamos olhar minha residência do estado, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus, toda. Paulo está falando de qual escritura? Tem alguém que fala, é o Novo Testamento, como? Se não existia nem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, não existiam os Evangelhos ainda. Não existia o Novo Testamento ainda. Paulo está dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus. Qual a escritura? É o Antigo Testamento. Os apóstolos, eles pregavam usando o Antigo Testamento. A nossa base apostólica, a igreja primitiva, pregava-se usando o Antigo Testamento. E hoje essa galera de hoje diz que o Antigo Testamento não é para ser pregado. Agora só o Novo Testamento, que é isso? Se a Bíblia faz questão de dizer por intermédio do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que toda a Escritura, o Antigo Testamento, toda é inspirada por Deus. Se a igreja primitiva, a escola apostólica pregava o Antigo Testamento, agora eu só quero saber do Novo. É toda a Escritura, desde o Bereshit até Malaquias, de Gênesis até Malaquias, é inspirada por Deus. Quer dizer que
o Antigo Testamento também não serve, mas o Salmo 23 serve. O Antigo Testamento não serve para mim, mas operando Deus quem impedirá serve. Então chega, gente, com esse negócio de Antigo Testamento não serve e tal. Toda a Escritura. Toda a Escritura. Tá? Porque o Antigo Testamento joga sombra e luz para o Novo Testamento. E o Novo Testamento completa o Antigo Testamento. É simples. Vamos ler aqui para poder prosseguir um pouquinho aqui. Logo, para que a lei foi dada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos... Anjos. Pelos... Anjos. Aonde? Na mão do medianeiro. Os anjos na mão de um medianeiro. Se você quiser sublinhar essa palavra, puxar uma setinha e colocar mediador, pode colocar. Amém? Amém. Então observa aqui que a Torá, ela foi entregada na mão de um mediador. A lei foi colocada na mão de um mediador que é Moisés. Como está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 19. Tá? Automaticamente Moisés vai confeccionar o Bereshit, Gênesis, o Shemot, Êxodo, o Vaikra, Levítico, o Bemidbar, Números, e o Devarim, ou Debarim, que é o Deuteronômio. Tá? Então eu vou colocar assim, ó. Eu posso até colocar assim, ó, a lei. Isso aqui é muito importante. A lei foi dada a Moisés por um anjo. Tá? O que acontece? O que é mediador, gente? É o medianeiro, é o médium. Eu sei que quando a gente ouve essa palavra médium, a gente tem um preconceito. A gente logo já lembra aquela sessão, né, de mesa branca, de mesa vermelha, de mesa amarela, aonde um espírito vai vir e a pessoa vai começar a falar ali algo sobre a sua vida, sobre a vida da pessoa que está sentada naquela mesa. Só que dentro dessa margem aqui, tá? Dentro dessa margem aqui, o que é um mediador, um médium? É quem consulta, é quem interage com os dois mundos. Mundo sobrenatural, que está acima do natural, e o mundo natural. Essa pessoa que é médium, tá? Gente, observação aqui. Eu não estou falando daquela religião. Você logo pensa nisso, tá? Mas a pessoa que é médium, ela tem visões de espíritos, que no caso são anjos. Eu vou abrir uma margem aqui dentro dessa realidade, que pode ser da luz ou das trevas. A pessoa conversa com anjos, dentro da mesma margem que eu falei. A pessoa sonha com anjos. E a pessoa, muitas vezes, é tocada por anjos. Dentro da margem que eu falei, da realidade que está sendo proposta aqui. Tá? Eu sei que é a grosso modo, mas eu preciso saber se esse anjo é da luz ou das trevas. Pelas atitudes, pelas palavras do mesmo. Beleza? Tá? Falando isso, agora eu vou falar dessa outra religião. Quando você é pequeno, adolescente, vai crescendo, tal, ou criança, e você começa a ver algumas coisas,
é simples. Quando você não tem um conhecimento, não tem alguém para te orientar, é simples. Você vai procurar socorro em algum lugar. E é muito normal que essas pessoas acabam indo para essa religião. Aonde uma pessoa senta e ouve o relato daquela pessoa, daquele menino, daquela menina, daquele jovem, daquele adolescente, daquela criança. E fala, pai, o que ele vê? Pai, mãe, o que ele escuta? Isso. Faz ali uma espécie de o início de um trabalho e alguém fala assim, ó, opa, esse menino é um médium. A gente precisa desenvolver a mediunidade dele ou dela. Como é esse desenvolvimento? Te lançando para perto dos espíritos. Como é que te lança para perto dos espíritos? Fazendo com que você comece a arriar algumas obrigações. Aí você arreia a obrigação para um, só que lá falaram que você é um médico, você precisa trabalhar isso. Você arreia para um, só que tem mais de um que te cerca. Tô falando de lá. Alguém fala assim, ó, agora tu tem que arrear pro outro ficou com ciúme. Porque o outro começa a te atacar. Aí você arreia pro outro. Aí o outro ficou com ciúme. Aí por aí tu vai. Sendo que muitos casos eles te levam para um lugar onde você fica isolado. Preso. Eu tenho que falar por código. Num quarto. Eles te dão um banho de sangue. Mata o animal, te dão um banho de sangue, você fica naquele quarto. Às vezes 7, 10, 14 dias. Você vai deitar para o espírito. Ou para os santos. Né? Você vai deitar ali. E nesse dia que você vai ficar ali, você não vai comer, não vai beber. Você vai evacuar ali dentro, você vai fazer tudo ali dentro. Você está se aproximando do espírito. Ali a água que está... O sangue ali que está dentro da bacia, que você jogou no teu corpo, tem um animal morto ali, vai poder descer, meu irmão. A ponto do espírito ter tanto contato com você que ele vai entrar em você e vai fazer você comer aquele negócio. Você se aproximou do espírito. Ali você vai começar a ouvir a voz dele, ver ele e tudo mais. Igual eu estou falando com vocês aqui. Para Deus, você pode também se aproximar de Deus como? No jejum. No jejum você sacrifica a sua alma, o seu corpo, para fazer aquilo que o Espírito quer. Tá entendendo? Da outra coisa que eu falei ali agora? Entendeu? O que é o Espírito? Salmo de número... o Espírito. O que é o jejum? Salmo de número 69, verso 10. Afligi e castiguei a minha alma com jejum. Eu jejum no corpo, sem comer, sem beber, para poder castigar a minha alma, para a alma não fazer aquilo que ela quer. Para me inclinar ao espírito. Espírito, corpo, alma e espírito. Quando eu me inclino no espírito, eu estou fazendo aquele jejum, eu estou destinando aquele jejum para algo no meu corpo. Para atrair algo para o meu corpo. Então, automaticamente, eu vou o quê? Ser mais sensível à expressão de Deus. Eu vou ouvir mais a voz dele. Vou ter temor de pecar, temor de fazer coisa errada. Por quê? Porque eu me inclinei para as coisas de Deus. Por esse lado aqui é a mesma coisa. Estou te dando uma aula de batalha espiritual. Então, isso aqui é muito poderoso. Por quê? As pessoas que estão no centro espírita, eles estão vendo. Eles, já falei, né? Eles veem, eles conversam. Eu vim de lá. Experiência própria, então eu posso falar que eu vim de lá. Eles veem, eles conversam, eles interagem, tá? Eles interagem, tá? Só que, muitas das vezes você não tem essa entrega e não ouve a voz de Deus, porque você também não se entrega. Nunca faz jejum, não ora, vai na igreja quando quer, ou quando vai só para poder marcar presença, lê a Bíblia somente na igreja. E vou te falar, eles têm mais entrega do que nós. Aí quando você vê alguém revelando, você fala que é do diabo. Porque você não tem essa experiência, você quer colocar a experiência que alguém tem como sendo do diabo. E muitas vezes nem é. Muitas das vezes nem é. Tá? Tô falando que tudo é de Deus mesmo, nem muitas vezes nem é.
Só que Deus é um Deus de relacionamento. O problema de nós, como igreja, é que nós quebramos os relacionamentos. A gente ora quando quer, a gente lê a Bíblia quando quer, e não pode ser assim. Não pode. Nós temos que ter um hábito contínuo de orar todos os dias. Uma vez, não. No mínimo, umas 4, 5 vezes por dia. Meia-noite, eu boto assim, meia-noite. Eu vou começar a orar agora, sabe o quê? Antes das 6 horas da manhã. Estou com isso no meu coração desde ontem. Então eu estou querendo meia-noite, 6 horas da manhã, meio-dia e 18 horas. 6, 6, 6. Mas eu gosto muito da oração nona, que é a oração das 3. A gente vai ver sobre esse negócio aí já. Aí eu vou botar esse cronograma aí pra gente poder orar todo dia. Gente, não é muitas vezes você ficar uma hora e meia falando, não. Mas quando você está na presença de Deus ali, você orando, a gente já teve essa experiência de ficar ali mais de uma hora orando, de joelho. E quando você querer levantar, Deus te segurar, cara. Isso é muito da hora. Isso é muito gostoso. Você quer levantar, você quer dizer amém, mas Deus te segura. Fica mais um pouquinho, sabe? E isso não tem preço que pague. Não tem preço que pague, tá? Porque Deus sabe o que a gente vai pedir antes da gente orar. Mas por que ele diz? Façam conhecidas as vossas petições. Salmo de número 139, anta a palavra na sua boca, eu já sei, já conheço. Qualquer palavra. Só que se ele sabe a palavra e ele quer que eu faça conhecidas as petições, para quê? Relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Tá? Existe uma palavra que foi dita por Billy Graham, que o dia que ele não fala com Deus, aquele dia foi um dia perdido. Porque o dia só é válido quando a gente fala com Deus. Vamos lá, Hebreus 2:2. Hebreus 2:2. Me deu na coluna esse quadro aqui. Aquela escrita que eu escrevi assim lá, ó. Hebreus 2:2. Qual a idade, vida? Não. Hebreus 2:2. Na próxima aula tinha na apostila, tá? Na próxima aula tinha na apostila. Hebreus 2:2. Achou? Amém. Podemos? Uhum. Hebreus 2:2. Ó, por quê? Não, deixa eu ler a partir do 1. Ó. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nós desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos Anjos. sublinhem anjos, então a gente está vendo que anjos falam. Anjos falam. E o meu pedido em Deus é que você comece a ter experiências com anjos. Eu tenho alunos que eu sei, eu tenho até familiar meu que estuda comigo. E eu sei que tem outros alunos que já vieram daquela outra religião. Se você tinha sensibilidade para falar com os anjos das trevas, com espíritos lá, por que na igreja você não tem mais? Será que não está faltando uma busca sua? Eu tive uma experiência que eu não posso nem contar aqui. Porque se eu contar aqui, isso vai vir até... Mas eu tive. Real. Eu tive real. Uma experiência. Tá? Muito real. Só que eu quero pontuar é o quê? Que anjos aparecem mais no Novo Testamento. Às vezes, anjos de Deus, da luz, não aparecem para você porque você vai amarrar ele. Meu Deus, está amarrado. Repreendido. Sai, demônio. Porque tudo que acontece na vida de muitos crentes, ele fala que é o diabo. Paulo passa por períodos ruins na vida dele, de sofrimentos, que ele vai dizer que
agradou Deus fazer assim? Que pela vontade de Deus isso aconteceu comigo, aconteceu na minha vida. Porque Paulo entende que todo acontecimento que está acontecendo com ele, Deus está no controle. E se minha vida é de Deus, eu não vou atribuir nenhum acontecimento ao diabo. Minha vida é dele. Quando Jó perdeu tudo, eu estou sentindo Deus aqui? Aleluia. Ele é manchúria. Calamansi, erigor. Quando Jó perdeu tudo, ele vai dizer assim, ó. Deus me deu e o diabo levou. Quem fez cair fogo do céu? Foi o diabo. Foi o diabo. E a Bíblia diz que fogo do céu caiu. E nem todo fogo que cai do céu é de Deus. Só que Jó entende que o que ele perdeu foi Deus que deu. E ele entende que foi Deus que tomou. Mesmo a gente aqui sabendo que Deus deu permissão para o diabo tocar, Jó entende, não foi o diabo que levou, foi Deus que levou. Porque a minha vida não é do diabo, minha vida é de Deus. E quando a minha vida é de Deus, tudo que acontecer é permissão dele. Eu tenho que ver se ele está requerendo algo meu ou se ele está me provando. Porque a palavra provar, tá, significa extrair, tirar, arrancar algo de dentro. Às vezes a aprovação é para tirar algo que está dentro de mim, ruim, ou às vezes para poder tirar algo bom de mim. Tem essas duas margens dentro dessa verdade que foi apresentada aqui. Então entenda uma coisa, a sua vida não está na mão do diabo. A sua vida não foi o diabo que comprou. A sua vida, o diabo não tem como propriedade exclusiva dele. A sua vida, quem comprou foi Deus, por meio de Jesus. Você é propriedade de Deus, morada de Deus. Você pertence a Deus. Pronto. Eu sei que tem coisas que vão acontecer, mas pare de atribuir tudo ao diabo. A tua vida, oh glória, quem controla é Deus. A tua vida, quem rege é Deus. A tua vida, quem direciona é Deus. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Clamando-se é. Oh aleluia. Oh glória. Oh glória. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Ó, Hebreus 2:2. Palavras faladas pelos anjos. Beleza? Um pouquinho. Atos 7:35. Atos 7, versículo 35. Acharam depois 56. 35, 36, 56. Isso. Eu botei 56, mas é 53. Você me perdoa? É 50. Hã? A minha tá marcada com 53. É, eu marquei bebê, me perdoa.
Perdão, 53. Me perdoa, tá, gente? Vamos lá. Vamos lá. 35 e 36 do capítulo 7 de Atos, escrito está: a este Moisés, lembrando que Atos, quem registrou foi Lucas. Lucas, médico, se formou no Egito, no primeiro mundo da época, Egito, em que tange medicina, se formou no Egito, fez um voto de filantropia para cuidar dos servos e dos escravos, pessoas necessitadas que não tinham condições de pagar. Ele automaticamente vai ser solicitado para cuidar de um preso, com o nome Paulo, cuidar da filha dos mesmos. Paulo ganha ele para Cristo. E automaticamente Lucas vai ficar encantado pela história de Jesus, vai fazer um trabalho de historiador para poder pesquisar os passos que Jesus andou, o que Jesus fez. Ele vai escrever o seu evangelho. Ele vai ser patrocinado pelo excelentíssimo Teófilo, que vai custear os valores do seu trabalho de historiador. Ele vai confeccionar o evangelho, que traz seu nome, Evangelho de Lucas, e também ele vai confeccionar o único livro histórico do Novo Testamento, que é o Atos dos Apóstolos. Tá? Então ele vai registrar aqui, depois fazer um trabalho de historiador, o que Estevão disse. Eu falei sobre isso aqui, preciso pontuar sobre isso aqui. Estevão está pregando usando o Antigo Testamento. Estevão pregava usando o Antigo Testamento, o apóstolo Paulo também, Pedro também, Filipe também. Eles pregavam usando o Antigo Testamento, Barnabé, Silas, enfim. Essa galera de hoje quer se achar acima da nata, não quer pregar mais no Antigo Testamento? Só vai de Mateus até Apocalipse. Fica aí. Vamos lá de novo. Vamos ler aqui o versículo 35. Então Lucas registrou, né, por intermédio do Espírito Santo, é um trabalho historiador, e nós temos em mãos o Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu no sarçal. O anjo que apareceu lá na sarça para ele no Shemote, no Êxodo 3. Olha o 37. E este, 6. é o 6, né? Foi este que o conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto 40 anos. Deixa eu ler no 37 e 38, Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Moisés conversava com o anjo. E com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Agora o versículo de número 53. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Vamos lá então. Se botar aqui, foram, os anjos
Atos 7, versículo 35, 36, 37, 38 e 53, a gente, dentro dessa leitura, a gente conseguiu extrair que foram os anjos que deram as leis a Moisés. A saber, Gênesis, Bereshit, Êxodo, Shemot, Levíticos, Bemidbar, aliás, Levítico, Vaikra, Números, Bemidbar e Deuteronômio, Devarim ou Debarim. Tá? Então Moisés recebeu as leis que foram entregues a Deus, aos anjos, os anjos entregaram a ele. Tá? Então você vê claramente aqui que Moisés conversava, que Moisés se relacionava com os anjos. E não era algo assim surpreendente, era algo comum para ele. Tá? Tão comum, que quando o povo acha que ele não vai mais voltar dos 40 dias que ele subiu para se encontrar com Deus, e eu preciso pontuar isso aqui, que ele atingiu o nível dos anjos, porque ele não comeu 40 dias, não bebeu 40 dias, não fez necessidade fisiológica, ele não evacuou, sabe? E automaticamente ele não dormiu. Então ele atingiu o nível dos anjos. Mas quando ele desce, o povo havia se corrompido, porque Deus já sabia lá de cima que o povo havia se corrompido. Porque Arão deu ouvido ao povo, porque nem toda a voz do povo é a voz de Deus. Arão deu ouvido e confeccionou um bezerro, um touro alado, tá? Por nome de Apis. Porque eles achavam que o Deus Todo-Poderoso tinha afeição à imagem de um touro. Porque para eles não existia animal mais forte do que o touro, do que o boi alado, que o touro alado. Então eles fazem uma imagem de bezerro, aliás, quem faz é Arão, a imagem de bezerro, e com certa forma cobre ela com ouro. Eles usaram a imagem errada, mas a essência certa. Porque todo o Antigo Testamento ele vai se apresentar como ouro. Tá? Desculpa. A arca, que antes nos dava presença, antes do Espírito Santo de Deus descer no Novo Testamento, a arca era a presença. E qual é a madeira feita que confeccionava a arca? Era a acácia. A acácia, nenhum artesão que trabalhava com madeira queria botar a mão na acácia. Por quê? A acácia tem espinhos. E ninguém queria se ferir com os espinhos da acácia. A acácia tem nó, tem nó. E era muito difícil trabalhar porque tinha muitos nó. Deus levanta Bezalel, juntamente com ele Aholiabe, para poder trabalhar sobre madeira e ouro. Bezalel significa a sombra de Deus, é aquele que está na sombra de Deus. Porque a gente só consegue realizar coisas para a obra do Senhor se estivermos na sombra dele. Ele vai confeccionar a arca com nó e com os espinhos. Mas o que vai cobrir ela é o ouro. Porque por trás de pessoas que têm nó, que têm espinhos por baixo, tem o ouro que é a presença de Deus. E detalhe, isso aqui é muito interessante, detalhe. Ele confecciona e coloca atrás. A imagem está errada, mas é a essência certa. Quando Moisés desce, ele vai falar, Deus vai ficar irritado, tal, vai ter mortes ali. Deus vai falar assim, ó, eu vou enviar meu anjo para aqui com você. Moisés, não envia um anjo. Porque se o Senhor enviar um anjo, a gente não vai sair daqui. A gente continua no próximo vídeo.